agora mais um Cultura e Design. E no capítulo final do documentário Processos Criativos no Design, Greg Busquet vai nos mostrar um olhar para o futuro. Mostra aí, Greg. O futuro da arquitetura, do urbanismo, da cidade, acho que hoje o arquiteto tem que ter uma postura real, sempre foi. De Niemeyer a Le Corbusier teve posturas políticas, posturas de movimento de arquitetura, do design da arquitetura, da inserção social, etc. Mas hoje acho que temos que ter uma postura um pouquinho diferente, sendo que a gente sabe do problema de sustentabilidade no planeta e chegamos a um ponto muito urgente, aonde temos que deixar essas escolas de movimento de arquitetura, não social, mas temos que se posicionar em cima da sustentabilidade. A gente sabe que hoje quase 55% do planeta vive em centros urbanos. O maior vilão é a construção civil, você vai falar depois, talvez. Então, acho que o arquiteto ele tem esse dever de pensar um pouquinho a construção, como construir melhor, como devolver para nosso planeta uma postura forte, grande e real, hein, sobre a sustentabilidade. E acho que a arquitetura justamente pode trazer algumas respostas, porque é um primeiro desenho, depois passa para a construção, mas a construção também tem essas respostas hoje que são fortes, né? que dá para construir de uma outra maneira. E justamente a madeira é uma das respostas inacreditáveis, que a gente tem quase todas as respostas, né? Sim, eu acho muito legal isso que você traz, né, Greg, que é uma agenda política da arquitetura, né, uma agenda ética, né? E por que a gente fala muito que a madeira engenheirada, que a madeira é a solução para tudo isso? Por que ela está vindo numa crescente tão grande no mundo relacionado a esse movimento? A madeira hoje é o único material da construção civil que é renovável, então você corta uma árvore e ela cresce novamente. Se você tem uma gestão responsável sobre uma floresta plantada, essa floresta basicamente vai produzir madeira, árvores a vida inteira, né? À medida que você vai fazendo os ciclos corretos ali do plantio e da colheita. Mas o mais interessante da madeira é que no processo de fotossíntese, né, o processo de respiração ao contrário que a árvore faz ao longo da sua vida, a madeira respira gás carbônico e devolve oxigênio para a atmosfera. Então ela vai trabalhando como um armazenador natural de gás carbônico, né, um pouco contrabalançando a conta das emissões de CO2 que os outros materiais colocam na edificação, porque eles emitem. Então, quando eu digo isso, tem muita gente que me pergunta assim, mas então vamos construir tudo em madeira, acabou a era do concreto e do aço. Não é isso, né? Acho que é uma ideia de uma dieta, de um equilíbrio. A gente sempre vai ter aço, concreto, vidro, policarbonatos, N materiais trabalhando na edificação porque são necessários, mas são emissores. E a madeira engenheirada vindo equilibrar essa conta, tentando trazer o balanço das emissões para um neutro ou eventualmente até para um positivo, né? Que os edifícios passem a funcionar como carbono positivos ao invés, né, de grandes emissores. É engraçado o que você falou, porque a gente fez um prédio de madeira na França em 2012. Já na época a gente se reparou que tinha preconceitos na madeira. Sim. Mesmo sendo milenar, como você bem falou, tem ainda preconceito de desflorar, de tirar as árvores da floresta. Sim. A tecnologia da madeira engenheirada usa madeira pinus, né? Pinus é uma das espécies das coníferas, são as madeiras moles, aquelas madeiras mais branquinhas, mais levinhas. Como o pinus é uma espécie exótica, né? Ele não está nas florestas nativas, ela é uma espécie que vai ser sempre plantada, né? Então, são florestas exclusivas para o plantio dessa espécie. Essa atividade a gente chama de silvicultura. Então, eu vou lá, eu planto uma floresta grande e eu sei qual é o ciclo de entrega de
de árvores dessa floresta, eu vou mantendo esse ciclo de produção e replantio, né, dessa floresta. Nesse sentido, quanto mais floresta eu planto, mais matéria-prima eu tenho para construir a cidade. É um ciclo virtuoso, não vicioso, né? Então, é literalmente plantar prédios, né? Eu acho que essa ideia é muito poderosa, né? A gente está passando por um momento na construção civil brasileira em que o mercado inteiro entendeu que construir com sistemas artesanais não industrializados, né? Esses sistemas moldados em loco, quando você vai lá e monta a laje, a armação da laje, em que a construção é toda produzida no canteiro, não é produzida em ambiente industrial, é que essa estratégia de construção, ela é muito sujeita a falhas, erros no canteiro, desperdício de material, atrasos. Todo esse pacote de características da construção não industrializada, ela tem um impacto financeiro. Essa tendência, né, que todo mundo está falando muito hoje de industrialização do canteiro de obras, procurando uma produtividade maior, ela chegou para ficar. Nesse contexto, a madeira engenheirada vai entrar junto com outros sistemas, metálica, steel frame, construções modulares, concreto pré-moldado, nesse raciocínio de uma obra de montagem. Por que eu estou contando toda essa história? Porque o sistema industrializado, ele tem um custo mais alto, porque ele está trazendo uma tecnologia embarcada da fábrica, mas eu tenho um canteiro com menos gente, eu faço a obra muito mais rápida, às vezes em metade do tempo, eu não preciso me preocupar com descarte, eu não vou ter desperdício, eu vou ter muito menos acidentes, né, com colaboradores no canteiro, vai demorar um tempinho para se inserir completamente no mercado de construção civil, mas a partir de um certo ponto ela fica irreversível, né? Então, nesse sentido, a tecnologia da madeira engenheirada hoje compete muito bem com os sistemas industrializados e tende a baratear com o tempo, né? Talvez uma coisa que a gente não falou, como arquiteto, essa sensualidade da madeira que estava falando, ela é real porque ela traz, acho, toda vez que a gente fez um projeto em madeira, um conforto ambiental quase psicológico para as pessoas, né? Porque você já traz um projeto com acabamento, a própria madeira, a própria matéria de construção, ele é o acabamento final. Seria tão bizarro de pintar uma madeira quando você projeta um edifício residencial. Então a gente já usa a própria matéria-prima como revestimento, que já tira também uma coisa a mais e dá esse cheiro, essa sensação, essa sensualidade do toque da madeira, e da inércia térmica, enfim, tem milhares ao final de pontos positivos. E ele permite, talvez também, nos canteiros, de ter um impacto social um pouquinho melhor, não? Você poderia falar a respeito? Eu gosto muito dessa ideia, eu acho que é um aspecto da sustentabilidade que a gente tem que observar, né? Que não é só o impacto ambiental, mas também o impacto social das nossas ações, né? Então a gente faz pouca reflexão de como os nossos canteiros são duros, né? Para o colaborador, para o ser humano que está ali trabalhando. Sol, chuva, peso, né? Às vezes uma situação de insegurança física, né? Então realmente projetar uma arquitetura que leva mais dignidade para o colaborador do canteiro, eu acho que é um objetivo comum, né? Os sistemas industrializados trazem isso e os sistemas de madeira ainda trazem ainda mais um benefício que é a leveza, né? A gente, um time de meninas poderia montar uma estrutura de madeira, eu acho essa ideia maravilhosa, algo a se perseguir. Tá, então é o nosso futuro, a madeira, ao final. Nosso futuro. Bom, vou falar um pouquinho então do processo de escolha das fechaduras aqui em casa. Pra gente era muito importante 3 aspectos, né? Praticidade, segurança e o design também. Então a gente planejou uma casa que fosse legal, que fosse gostosa, que fosse clean, que fosse moderna. Não dava para também colocar uma fechadura que não tivesse esses mesmos atributos.
A outra coisa também era a questão da segurança, né? Eu tenho 2 filhos, eu circulo bastante, entro, saio toda hora. Eu queria que fosse uma fechadura que garantisse segurança. E eu também sou uma pessoa super prática e um pouco esquecida, né? Então virava e mexia, eu acabo perdendo chave, não sei onde eu guardei, não dava pra ficar me preocupando com isso. Aí acabei encontrando, né, nessa fechadura eletrônica, uma opção que contemplava todas essas minhas necessidades. Estou super feliz, é uma fechadura que é super bonita, é engraçado, porque o pessoal chega aqui em casa e fala, nossa, que fechadura linda, parece que é um objeto de design. Eu, com a loucura dos filhos, não tenho risco de ficar sem chave, não conseguir entrar em casa. E eu também tenho uma coisa que eu gosto bastante dela, que ela me avisa, né? Então tem uma situação super engraçada. Então, por exemplo, ontem meu marido saiu, foi na academia e à noite eu tava no quarto, tava lendo, recebi um avisinho, né, no meu celular que ele tinha acabado de chegar em casa porque a fechadura estava aberta. Então isso é legal também, a gente tá fora de casa ou a gente tá em casa, a gente recebe o aviso de que alguém chegou, de que alguém saiu porque a fechadura abriu, a fechadura fechou. Então essa segurança, né, que tá na palma da mão da gente também. Então mesmo fora de casa, em viagem, se alguém abrir a fechadura, eu sou avisada. A Urben é uma empresa industrial que nasceu da Amata, uma empresa florestal brasileira. E o objetivo da Urben é oferecer para o mercado de construção civil, em larga escala, com custo competitivo e com uma qualidade industrial de primeira linha. A madeira engenheirada é uma tecnologia super bacana, que acabou assim revolucionando a forma da gente construir estruturas de madeira. Lá no passado, né, a madeira sempre foi usada pela humanidade para construir as suas edificações, é um material ancestral, acompanha a cultura construtiva desde muito tempo. No entanto, ela sempre foi usada na sua forma serrada. Qual é a lógica por trás da madeira engenheirada? Nós trabalhamos com lamelas, elas são tábuas de madeira trabalhadas, né, abertas numa serraria, e depois essas tábuas de madeira que passam por todo um processo industrial de secagem, de tratamento, de plana e etc. Elas são reagrupadas em elementos estruturais, elas recebem uma cola estrutural a cada lamela e elas recebem uma pressão em prensas hidráulicas específicas para os produtos, conformando assim um elemento estrutural que tem a resistência da madeira, mas tem o tamanho que eu quero no meu projeto. E aí o que acontece na virada de 99 para 2000, na indústria florestal, desenvolve este produto chamado CLT, Cross Laminated Timber, onde ao invés de eu colar as minhas lamelas, né, os meus serrados todos numa direção só para fazer os elementos lineares, eu começo a colar esses elementos ortogonalmente em direções opostas e eu produzo um pano estrutural. Ele vai trabalhar como laje, ele vai trabalhar como parede estrutural. Como o CLT pode ter a espessura que eu precisar no meu projeto, ela consegue ter espessuras bem robustas. Então ela resiste à carga, ela resiste a vão e ela resiste, principalmente, é o mais importante, à situação de incêndio em edificações mais altas. A madeira é um material renovável. Então eu planto os prédios, planto, colho, planto de novo, colho. Claro, a floresta precisa ser gerida de forma sustentável, certificada, mas ela tem uma vitalidade de produzir volume de madeira basicamente infinita. E a madeira, a árvore, quando ela cresce, o processo de fotossíntese, que é a respiração da árvore, ela consome o CO2 da atmosfera e devolve oxigênio. Então, esse processo de ir respirando CO2 ao longo do seu crescimento se chama sequestro de carbono. Além de ser renovável, é estocadora de carbono e não produtora / emissora de carbono. A madeira engenheirada passa por uma máquina, por um processo que se chama CNC. O que essa máquina faz? Ela basicamente plota o seu projeto no elemento estrutural. Então, os recortes, os furos, os rebaixos, as fresas, são todos feitos automaticamente a partir do projeto por essa máquina. O que isso significa? A gente consegue trazer para o edifício uma precisão que acaba ajudando de forma indireta os outros sistemas, caixilhos, vedações, pisos, escadas, etc. A madeira é um isolante térmico, então ela consegue criar um ambiente interno
com menos variação de temperatura em relação ao ambiente externo. O que isso significa na prática? A gente pode, inclusive, reduzir a carga de condicionamento artificial. Tem economia de energia e tem um aspecto da saúde, da respiração de quem está ali nesse edifício por muitas e muitas horas. Um outro aspecto super bacana também da madeira engenheirada está num lugar que a gente usa essa expressão, diferenciação de produto. O que isso significa? Na incorporação com as construtoras, né, no mercado imobiliário, a gente está sempre procurando formas, estratégias de construir edifícios que tenham alguma diferenciação. Senão a gente acaba vendo coisas muito parecidas. Então, usar a madeira engenheirada é uma forma de criar uma arquitetura diferenciada, que o consumidor entende que tem uma diferenciação em relação a outros sistemas, que é um edifício de madeira bonito, cheiroso, as pessoas gostam de passar a mão, né? Trazer um material natural para a edificação cria uma relação com o ser humano, né? A gente se sente mais confortável com fibras, com luz natural, com ventilação natural e com materiais de origem orgânica. É um momento de oportunidade, é muito importante que a gente estude juntos, que a gente troque muita informação, muita figurinha, aprofunde esse conhecimento sobre esse material muito resistente, muito confiável, acompanha a nossa história humana desde os primórdios e está voltando aí para resolver problemas muito urgentes da nossa sociedade. Tudo é arte, né? Eu penso que no meu caso, o artista não olha as coisas pensando, olha sentindo. Esse sentir amplia para o expressar, pode ser pintando, colando, tem vários caminhos, no meu caso é pintando e colando e desenhando, enfim. Que quando vem um caminho que meio interrompe, a gente para e vai para outro caminho, a gente para e vai para outro caminho. Esse caminho vai se expandindo, né? Então, ele não tem fim, ele não tem pensamento, tem sentimento. Depois de um tempo que eu faço, aí então eu paro e olho, aquele pensamento, ele vai sendo elaborado. Eu sempre escrevo alguma coisa na série, depois que eu já fiz tudo. Primeiro é muito espontâneo, eu não tenho um controle, né? Estou fazendo isso, aquilo, deixa eu pensar. Não existe isso na minha vida, né? Cada artista tem uma forma de estar no mundo. A minha forma é a livre expressão. E depois eu vou elaborando isso. Eu sou formada também em História da Arte desde menina. Eu me formei com 20 anos na faculdade. Eu já virei professora e já fui estudar. Eu nunca parei de estudar, né? Eu falo que é o cúmulo da ignorância, porque a gente sempre tem que buscar. Quando já sabe muito, tem que se atualizar. Eu sei da história da mulher na arte porque ela era obrigada a fazer artesanato. Crochê, tocar piano, não que o piano seja um artesanato, é uma arte, mas ela não era uma artista. Só em 1800 e pouco surgiu a primeira artista plástica. Em 1600 e pouco teve uma. Quando você pensa nisso, que a partir de 1920, com todo esse histórico artístico que começa no Brasil, as mulheres começam a surgir. Esse preconceito sobre a mulher é histórico, né? É uma coisa de olhar e você ver que a mulher sofreu preconceito, que a mulher apanhou, que a mulher não era vista como mulher. Então, quando eu pinto, mesmo as mulheres, se você olha o olhar, cada uma é diferente da outra. Eu já fiz mais de 300, assim, e eu não vou parar. Eu acho que eu quero fazer 1000 delas, 1000 seres humanos, né? Enfim, eu vejo o mundo assim. E a mulher é um personagem muito valioso hoje. Então, o que parece tudo igual é o mundo, são os seres humanos. E cada um tem a sua individualidade, né? Então, quando eu estou pintando, eu sempre pinto sozinha. Tem esse silêncio poderoso, porque ele deixa vir à tona tudo que está dentro de mim.
né? Eu penso, eu sinto, eu falo, eu sou. Esse eu sou é pintar para mim, é fazer arte. Por exemplo, eu operei a cabeça faz 1 ano e 3 meses. Isso não me toca, eu não consigo pensar nisso ou ficar triste. Eu saí do hospital pintando, atendendo, fazendo as minhas coisas de alma, né? Então, o aqui e agora, para mim, é sempre fazer arte, né? Eu acordo e eu vou pintar. Eu passo um pouco do dia, eu vou pintar. Isso é vida, é respirar. Eu trabalhei com a artista plástica Orietta Del Sole. Ela, para mim, foi encantadora. Eu sou a tutora das obras dela. E um dia eu ganhei um bilhete da Orietta escrito assim, que a sua enorme sensibilidade não cresça ainda mais. Um beijo com amor, Orietta, né? E é insuportável. Eu nasci assim. Essa sensibilidade é para mim como olhar ao mundo, né? Por exemplo, falar é bastante importante quando isso tem uma importância. Se eu vou dar um curso, se eu vou dar uma palestra, eu fiz isso a vida toda, né? Mas do contrário, prefiro guardar o nobre silêncio. O Buda diz isso, né? Se não tiver na hora de falar, guarde o nobre silêncio. O silêncio me transforma na pintora. E a arte, se você souber olhar, ela diz tudo. Eu não tenho palavras, eu tenho cores. Acho que é isso. As mulheres aqui, elas estão formando cores, sendo cores, existindo cores, né? Elas surgiram de um momento que já está 1 ano e meio, já tem mais de 300 mulheres com todos os olhares, com todos os cabelos, com todos esses fundos. É uma brincadeira muito séria no fundo, mas fazer isso com alegria vale muito a pena, né? Em que momento estamos no mundo, esse lugar das mulheres se olharem, se colocarem na política ou na arte ou no teatro, onde for, as mulheres existem. E penso que essas mulheres, elas atingem todo esse espaço, né? Com esses cabelos, com esses olhares, com o lugar que elas ocupam. Eu sou apaixonada por elas, na verdade. Hoje eu vim degustar uma autêntica pizza napoletana, André. Pizza, por mim, cara, eu comeria todos os dias. Mas aí a gente sabe, né? Tem que dar aquela controlada na dieta durante a semana, né? Então, correr na esteira no dia seguinte. Correr na esteira no dia seguinte, né? E, cara, mas falam que a pizza napolitana bem feita, ela é mais leve, é ligeira. É isso mesmo? É, exatamente. Tem pizza e tem pizza napolitana, né? A pizza napolitana, ela faz parte da dieta mediterrânea. Então, ela é uma coisa extremamente leve, equilibrada, bem balanceada nutricionalmente falando. Então, é bem diferente dessa pizza que a gente está acostumado aqui no Brasil, que é o de enfiar o pé na jaca, né? E brasileiro gosta da pizza com bastante recheio, né? Mas e aí? Dá para dar uma controlada nisso aí, não dá não? Dá. Para ter um equilíbrio ali? Exato. Eu acho que a gente tem que colocar na balança qualidade versus quantidade. E na pizza napolitana a gente, assim, prima muito pela qualidade. Então, assim, ótimos ingredientes com mais parcimônia, para ter equilíbrio tanto nutricionalmente falando, quanto na leveza quando você come. Porque afinal, uma pizza boníssima, você aproveita tudo. Tudo. Principalmente a borda. Um dos segredos aí de uma massa napolitana é o processo de fermentação, né? Exato. A gente faz um processo bem longo de fermentação em temperatura ambiente, que é uma coisa bem diferente de colocar massa na geladeira. Então, a pizza napolitana é feita toda em temperatura ambiente, então ela tem uma fermentação e uma maturação bem longa e automaticamente ajudando na nossa digestão também. E o tomate? O tomate tem que ser bem maduro, porque aí ele fica menos ácido, doce. Exatamente. O molho, ele é feito com tomate pelado italiano, que é colhido super maduro na época certa, ou a gente usa o tomate cereja, aquele pequenininho cortado fresco também, sempre bem maduro, né? Para fazer o molho também, o tomate cereja? O tomate cereja é para um outro tipo de pizza que é sem molho, é só com tomate fresco. Legal. Quais os sabores tradicionais de uma autêntica pizza napolitana? Tá. Os clássicos da cidade são marinara e margherita.
As duas sempre finalizadas com azeite extra virgem, Na marinara é sem queijo. sem queijo nenhum. Agora tem um outro segredo aqui, que é o forno. Tem que ser forno a lenha. Exatamente. Certo? É. Nada de combustíveis alternativos, a gente fala, né? Forno a lenha é sempre muito, muito, muito quente. A gente trabalha em 450 a 480 graus em Uau. média. E a pizza, ela assa entre 50 e 60 segundos. Ela Só é isso? Super rápido. A gente brinca que em italiano que é cottura al bacio, né? Ele só beija o forno e sai. Todas as receitas regionais italianas são receitas extremamente simples, com pouquíssimos ingredientes. E é por isso que esses ingredientes necessariamente precisam ser de alta qualidade. A pizza é um dos pratos símbolos da cozinha italiana no mundo. E esse prato exemplifica o que é a cozinha italiana, que é o uso de poucos ingredientes, de boa qualidade, respeitando a sazonalidade. É um prato que eu acho que simboliza essa união, né? essa amizade entre Brasil e Itália. Agora nós vimos a final do campeonato europeu, quantos brasileiros torceram pela Itália. Não só os oriundos, os brasileiros também. Então isso é uma coisa importante para o trabalho que eu faço de divulgação da cultura italiana através da Academia Italiana della Cucina, que é uma instituição cultural fundada em 1953, é exatamente esse, de divulgar a gastronomia italiana e a cultura italiana. Não falamos só de comida, falamos da história dos pratos e como eles devem ser apreciados, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Quer dizer, por que não comer pizza na hora do almoço? É uma questão de hábito, é uma questão apenas de hábito. Aqui no Brasil, se eu vou comer uma pizza, eu vou ficar uma semana na academia. Não precisa. Com a pizza napolitana, basta fazer due passi, fazer uma caminhada e já está tudo resolvido. Então, viva la pizza! Mangia che te fa bene. Buono! Que buono! Buono. Ciao. Ciao, grazie mille. Salute! Leblon, você sabia que o cooktop que você tem não marca as digitais? Não fica aquela coisinha chata, sabe, do dedo? Nossa, excelente isso. Sabe por quê? Não. Ele é desenvolvido, o design dele tem uma nanotecnologia que é aplicada diretamente aqui no cooktop, na superfície. Não, eu fiquei chocada, porque se tem uma coisa que incomoda o cozinheiro é o quê? É o cooktop cheio de dedo, né? Acabei de limpar. E aí, a nanotecnologia resolve tudo. Eu achei demais, não é? Excelente. É mais especial do que eu imaginava, Gi. Esse queimador flat com a chama, assim, vertical é perfeito, não é? Pra fazer, assim, receitas, café. É muito bom. Bom, e a temperatura bem regulada, de tudo com muito fácil visualização. É perfeito pra quem não sabe cozinhar, né? Olha, facilita e muito, Gi, a vida de cozinheiro de primeira viagem como eu. Aqui eu tô mandando bem. Já já eu tô no lugar do Vini. Fica olhando. Olha a minha calda, Gi. Então Quem pode- disse que eu não sei cozinhar? Pode caprichar Olha aqui, isso. ó. Aqui Você esse não- bolo. Sem miséria, por favor. Pra levar pra lá. É de chocolate, chocolate, chocolate? Chocolate, 100% chocolate, feito no meu cooktop maravilhoso. O bolo eu sei cortar, né? Por favor. Bem generoso, hein, Gi? Eu sei que você gosta. Ah, o meu bolo, Gi. Esse cheirinho de café quentinho na moca é maravilhoso, né? Muito. E aí, vamos degustar? Vamos. Um cafezinho? E liguei. Café com bolo, nada melhor. G, esse café é feito por mim, na moca, no meu cooktop. Com esse design, tudo fica mais gostoso, não é verdade? É, Leblon, vou ter que concordar. Mandei Design, bem, né? sabor, nossa, maravilhoso. Obrigada.
Vamos copacabanear? Esse espaço onde nós estamos, né, que é o Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, num passado distante abrigou uma série de outros endereços, né? Aqui a gente já teve um cassino, né, que era o Cassino Atlântico. Posteriormente ao Cassino Atlântico, aqui também abrigou a TV Rio. Em 1979 vai surgir o Hotel Rio Palace Hotel, né? Inaugurado em 1979, simplesmente com um show de ninguém mais, ninguém menos que Frank Sinatra. Até a década de 90, quando então a Accor finca a bandeira nessa propriedade e é que cria o Hotel Sofitel, que foi o Sofitel Rio de Janeiro Copacabana, que funcionou até 2017. Olha, o Fairmont foi um projeto super desafiador, porque o local já existia, né? E toda vez que a gente vai trabalhar com retrofit, eu brinco que a gente nunca sabe o que vai encontrar. Você acha que vai controlar o projeto, mas ele tem vida própria, né? E o Fairmont tem essa relação incrível com o Rio de Janeiro, já é um local estabelecido, né? Todo mundo conhecia, aquilo foi um hotel antes de ser o Fairmont, mas ele estava adormecido, né? Eu acho que era um local que não se frequentava tanto mais no Rio de Janeiro. E eu acho que o grande desafio foi trazer aquela localização de volta à vida. Antes de falar de projeto, eu vou falar que a coisa que mais eu gostei dentro desse projeto como resultado foi ouvir dos próprios cariocas que eles estavam frequentando o local. Porque uma coisa é você fazer um hotel para os estrangeiros, né? Que de repente é até fácil você agradar. Quando o estrangeiro vem para o Brasil, ele se encanta, Rio de Janeiro, então não precisa de muito, né? Mas você ter o público local dentro do hotel é algo que realmente surpreende, né, em todos os aspectos. Os anos 50 atribui-se que foram assim os anos do grande apogeu de Copacabana. E o Fairmont tem uma relação interessante, que é o Rio de Janeiro, que tem em todo o Rio de Janeiro, que é essa relação com a calçada, né? O carioca é muito fora, tá tudo muito na rua, se encontra na calçada, se encontra na praia. E a ideia foi com que a calçada entrasse dentro do hotel. Então, quando você vê as imagens, enfim, do próprio projeto, você vai reparar que a pedra portuguesa entra no lobby. Eu fiz uma transição que no projeto original a gente tinha o lobby no térreo e eu quis transferir ele para o 6º andar. Então, o térreo foi justamente essa conexão de um café, de uma loja, então a continuidade da relação da calçada. Então toda vez que eu faço um projeto de hotel, eu tento relacionar muitos aspectos, o aspecto da cidade, dos artistas, o que a gente pode dar para as pessoas que estão frequentando, o aspecto social, que é muito importante, quais as pessoas que estão envolvidas, qual é a cadeia que está envolvida, e aí o projeto estético, vamos dizer assim, e técnico, né? Então são muitos elementos envolvidos dentro de um local só. Então o Fairmont, tradicionalmente, ele tem um link muito forte com a cultura local e não diferentemente disso, o Fairmont Copacabana vai exalar brasilidade. Todos os designers que fazem a decoração daqui, é tudo verdadeiramente nacional. A gente não tem nenhum artista estrangeiro. Eu acho que o que é gostoso também ver no Fairmont é a possibilidade de encontrar o design brasileiro e a arte contemporânea brasileira. Às vezes na hotelaria, né, e às vezes até na questão do design no Brasil, eu acho que agora a gente está valorizando mais. Como é importante a gente poder entender, né, o design para poder valorizar. E na hotelaria nem sempre foi assim, porque a hotelaria já tem uma relação um pouco diferente de, enfim, resolver a questão do quarto, resolver a questão das áreas comuns, tem um budget mais pré-estabelecido. Mas eu acho que a Accor, a gente conversou muito sobre isso e a minha vontade de introduzir realmente o design brasileiro e a arte, eles entenderam isso como algo realmente importante para o processo. Eu acho que a gente começa a criar uma relação que é extremamente importante e dar isso aos hóspedes e dar isso às pessoas que frequentem esse local. Então, o papel do hotel não é só hospedar, mas é hospedar e educar de certa forma também, né? Educar o olhar. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente tenta trazer aí para o projeto do Fairmont.
Aqui no primeiro piso, a gente começa destacando o próprio piso, né? Um destaque, né? Uma referência explícita ao calçadão de Copacabana, conhecido internacionalmente. Destacamos aqui também essa escultura, que é a escultura MAD, muito conhecida como pêndulo, né? Mas na verdade é uma escultura, né? O artista é o Arthur Lescher. Temos a mesa Troy, que é do Pedro Petri, toda em madeira maciça. E temos a cadeira dinamarquesa, que é do Jorge Zaususpin. Aqui nós temos os cobogóis mão, dos irmãos Campana. Aqui nós temos também a poltrona Pelicano, que é do Jorge Elmore. Poltrona Pelicano tem essa base aqui de palhinha, é uma coisa muito típica desse período, desses tempos também, né? Praticamente toda a sala de jantar dos anos 50 tinha cadeira de palhinha. E aqui é uma das minhas favoritas, que é a poltrona Caribé, que é do Ronald Sasson, né? Que te abraça por completo, né? Você senta aqui e você se sente verdadeiramente abraçado. Chegando no 6º andar, nós temos aqui no restaurante Marine essa tela que vocês estão vendo, que é da Adriana Pedrosa, né? Que é a tela Mar Horizonte. Ainda que a gente destaca essa escultura, que é chamada escultura em ré. O artista é Hugo França, ela é toda em madeira maciça. A gente tem aqui, nesse lindo espaço que é o nosso lobby aqui do 6º andar, essas peças que são do Sérgio Rodrigues, que é renomadíssimo, né? Essa que a poltrona diz, totalmente em madeira, essa não tem jeito de você sentar na pontinha, ela te agarra verdadeiramente, né? É uma obra lindíssima do Sérgio. E essa outra menorzinha é a Estela. Até muitos chamam de Estelinha, porque ela é muito pequenininha e muito graciosinha. Vocês já devem ter observado que o Fairmont, ele não utiliza flores na decoração. Vocês veem que esse espaço aqui ele é repleto de folhagens, justamente para novamente deixar muito explícito esse link com a cultura local que as propriedades Fairmont trazem, onde elas estão instaladas, e a riqueza das nossas matas e das nossas florestas. Uma vista, a primeira vez que eu entrei, eu subi, eu me senti num navio, né? Porque é uma vista de deck, de navio, impressionante. Você vê a praia toda, é belíssima a vista. Na verdade, eu acredito que o Brasil é um caldeirão de culturas, né? Então, toda vez que eu penso em brasilidade, eu penso em tudo. A maior colônia italiana, a maior colônia japonesa, espanhóis, portugueses, a gente tem essa relação no nosso sangue, né? Grandes designers eram italianos e por aí vai. Então, eu acho que a brasilidade, na minha visão, ela é essa conexão, esse diálogo e o equilíbrio entre todos esses elementos, todas as culturas e raças. Não percam essa oportunidade única de se hospedar no Fairmont Copacabana. É uma verdadeira experiência inigualável. A gente está aqui para todos vocês como o Redentor, de braços abertos. Muito bem-vindos ao Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, o primeiro Fairmont da América do Sul. Não poderíamos ter escolhido cidade mais maravilhosa do que o Rio de Janeiro para trazer a primeira bandeira para a nossa região. Há 2 anos atrás, nós elegemos a praia de Copacabana para trazer o nosso Fairmont Rio de Janeiro Copacabana. E o intuito foi justamente de trazer um presente ao carioca. Esse hotel ele nasceu aberto ao carioca. Nós queríamos realmente desenhar um conceito que agradasse o nosso público local e trouxesse-o para dentro do hotel para que ele pudesse se beneficiar da estrutura do hotel.
E isso foi um grande sucesso. Hoje nós temos os cariocas realmente aproveitando do hotel e se conectando conosco. O conceito do hotel quer trazer um novo olhar para a hotelaria de luxo. É um luxo emocional. Experiências são muito importantes e criar um vínculo emocional do colaborador com o hóspede. Esses 5 pilares de experiências têm o objetivo de transformar cada momento numa memória inesquecível para cada um dos nossos hóspedes. Dos nossos 5 pilares, nós temos o primeiro, que é a gastronomia, muito presente no conceito do nosso restaurante Marine, onde o protagonista é o forno Josper, um forno a carvão vegetal, que ao mesmo tempo que ele grelha, ele defuma os alimentos. E também nós temos outras atividades focadas na gastronomia, que são nossas masterclasses. Nossa degustação de chocolates e cafés, com a nossa querida chefe confeiteira Letícia Cruz, nossa masterclass de coquetelaria, onde nossos hóspedes podem participar dessas aulas durante a sua estadia. Um outro pilar importante das nossas experiências é o esporte. Atravessando a rua, em frente ao hotel, você encontra na nossa praia as aulas de beach tênis, de canoagem e de stand-up. Um terceiro pilar que é muito importante para nós é o bem-estar. Então nós temos um conceito no nosso spa que é muito forte, levando em consideração 5 elementos: ar, terra, água, madeira e fogo. E além disso, nós temos as nossas aulas de yoga todas as manhãs com o lindo nascer do sol de Copacabana. Um pilar muito importante para nós nas experiências é o pilar de entretenimento, onde nós temos a nossa curadoria musical muito presente praticamente todas as noites da semana. De quarta a domingo nós temos música ao vivo no 6º andar do hotel, com a vista maravilhosa da orla de Copacabana, num show que pode ser apreciado do bar, do restaurante e também dos camarotes, das varandas dos quartos. A elegância descontraída e natural dos nossos colaboradores foi fundamental para criar essa conexão com os nossos hóspedes e trazer um serviço envolvente e elegante. É um novo olhar para a hotelaria de luxo, para que a gente possa transformar momentos em memórias. Ai, amiga, qual o próximo destino da pra lá que eu vou? O que você acha do Rio de Janeiro? Meu, muito boa. Aqui pertinho. Pertinho, 40 minutinhos. Pega uma passagem. Pega a passagem? Vamos. Pega a passagem de manhã pra gente ver, assim, aquela vista do avião pousando. E já aproveitar o dia também, não perder tempo. Exato. Não, mas eu amo o Cristo, assim, no amanhecer. Vai, de manhã. Pega de manhã. Vamos nessa? Vamos. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Esse samba é só porque eu gosto de você. E não é pra lá que eu vou dessa semana, o meu Rio de Janeiro. Maravilhoso. Seis da manhã e a gente chegou aqui em um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Bondinho Pão de Açúcar. Que foi inaugurado em 1912. O bondinho em funcionamento mais antigo do mundo. Bora lá então, que eu tô ansiosa pra ver como é que é. Imagina. Eu não imaginava que o bondinho era tão grande. Olha, até que minha altura ficou legal aqui, hein? Quase, hein, ó. Em 1908, Augusto Ramos veio aqui na Praia da Urca e teve uma visão quando olhou para as duas montanhas e aí viu que ele podia colocar o que ele tinha visto pela única vez no mundo, que era um cableway na época. Cableway porque não existia a palavra teleférico. Então ele é um homem super visionário. E em 3 anos, no dia 27 de outubro de 1912, ele inaugurou a primeira linha do teleférico do Pão de Açúcar, o que transformou essa área aqui no ícone do turismo, não só do Brasil, mas do mundo, onde nós já recebemos mais de 50 milhões de pessoas que vêm aqui ser inspiradas pela felicidade.
E aí, seu Augusto, tudo beleza? Vou dar um passeio aqui no seu bondinho, tá? Esse foi o primeiro bondinho, o Pão de Açúcar, instalado em 1912 e o terceiro instalado no mundo. E tem um detalhe, os camarotes Carril só passaram a se chamar bondinhos porque eles tinham uma super semelhança com os bondinhos elétricos que circulavam pelo Rio de Janeiro. Como empresa, temos o propósito de inspirar felicidade em todos que se conectam conosco. E a nossa visão, cada vez mais a gente quer entregar o quê? Experiências sustentáveis e incríveis para todos que aqui entram e têm a possibilidade de se conectar conosco. Para isso que nós vivemos, essa é a nossa função. E foi Cristóvão Leite de Castro que, em 1972, foi responsável pela modernização, inaugurando o segundo bondinho do Pão de Açúcar, muito mais moderno. O Educa Bondinho é um programa que a gente ama muito. Nós recebemos aqui anualmente mais de 10 mil crianças da rede pública. E elas vêm aqui, elas têm a oportunidade, sem perceber, de ter aulas de matemática, química, história, geografia, física, biologia, ecologia, de uma maneira super tranquila e convivendo, aprendendo com o meio ambiente. Isso é muito importante, porque desperta nelas a curiosidade da educação, mas também o sentimento nobre e de amor à terra, né? À cidade que ela nasceu. Isso é muito importante pra gente. Aqui no Bondinho, além de você curtir essa vista maravilhosa, ainda dá pra ter uma experiência gastronômica de respeito. E umas comprinhas também, né? Tem umas lojas bem legais. E ainda dá no café da manhã ou no almoço pra tomar uma limonada tropical aqui. Olha, vocês viram o que tá escrito aqui, ó? Carioca. É pra mim. Olha, Leblon, pra você. Olha, Leblon. É beleza, carioca. Um brinde. Aí, ó. Saúde. Saúde. Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo. E não é à toa, foi a minha primeira vez lá e nós tivemos a honra de subir e conhecer a vista dos braços do Cristo. Existe uma certa confusão entre a França e o Brasil na origem do monumento, é bom precisar bastante. Esse padre francês chamado Pierre Maribot, um religioso, ele pensou, poxa, esse Monte Corcovado é um pedestal perfeito para a construção de um monumento religioso. E quando a princesa Isabel proclamou a abolição da escravatura, quiseram homenageá-la com uma estátua dela aqui em cima. Seria a estátua da Redentora, a libertadora dos escravos. Só que a princesa Isabel conhecia a ideia do Padre Boa, ela falou assim, não, vamos construir uma estátua do verdadeiro Redentor dos homens. Vamos fazer uma estátua do Sagrado Coração de Jesus. Com a abolição da escravatura, caíram as últimas bases de sustentação da monarquia. E aí houve a separação entre a igreja e o Estado. E a ordem da princesa Isabel foi cancelada. Aí só em 1921 é que essa ideia voltou a ser considerada. Você vê, o projeto é brasileiro, com doações do povo brasileiro, da cidade do Rio de Janeiro. E aí sim, em 1924, né, o Heitor da Silva Costa, já com o projeto de arquitetura e engenharia pronto, com uma pintura feita pelo Carlos Oswald, do projeto dele. Aí sim, com dinheiro, os fundos, ele foi para a França, porque seria um edifício de 3 andares, né, como engenharia, mas também teria características de escultura. Então ele foi para a França para escolher um escultor capacitado. E aí ele contratou o maior especialista no estilo Art Deco daquela época, dos anos 20, que era um francês Maximilien Paul Landowski, o Landowski. E o Landowski só fez uma exigência, eu quero fazer a estátua, eu entendi o seu projeto, eu entendi o desenho do Carlos Oswald, mas eu quero fazer o projeto com a minha concepção, tem que ter liberdade, né? Então assim, a face do Cristo, o seu rosto, se devem ao pensamento e ao estilo do Paul Landowski, né? Mas é uma combinação, os 3 são considerados os criadores do monumento. Heitor da Silva Costa, Carlos Oswald fez as pinturas e o Paul Landowski fez as esculturas. Eu sou o Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor do Corcovado, e um espaço tão privilegiado que a gente tem aqui, né? No camarote do Rio de Janeiro, cenário muito especial. E essa semana estamos comemorando 90 anos do monumento dedicado ao Redentor do Universo. Isso traz muita alegria, porta de entrada do turismo brasileiro, garoto propaganda do nosso país. Que esse Cristo possa continuar a nos abençoar e comunicar mais e mais esperança, depois de um cenário tão difícil que a gente passou, né? O período pandêmico, tão agressivo, mas que hoje a gente também possa abrir os nossos braços, dilatar o coração para essa nova fase com muita esperança. De portas abertas no coração de Cristo, vamos lá. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Subindo aqui no Cristo Redentor, a gente está no meio dele, no interior, chegando no coração. Emoção sem igual. Gente, que oportunidade de vir conhecer o coração do Cristo, é uma emoção muito grande e a sensação, na verdade, é indescritível. E, gente, já tô com medo, vai ter altura, mas hoje eu tô com meu parceiro aí. Fala comigo. Olha, eu bati a cabeça, vem cá, que você vai segurar minha mão lá de cima aí. Dá o capacete, né? Minha missão é dar um beijinho no rosto do Cristo. Um abraço. Estamos aqui no nono andar do Cristo Redentor, no coração, a única parte interna revestida de pedra sabão. O coração acelera. 38 metros de altura, eu fiquei com medo. Fiquei com medo, mas eu deixei minha mãozinha ali, falei, Leblon, segura aí. Leblon, como bom carioca, me ajudou a vencer esse medo. Mas, gente, vale cada segundo, é incrível. Tem ideia do que tá na cabeça do Cristo, conseguindo ver a cidade inteira, a emoção de estar no interior do Cristo. Ai, meu Deus. Que lugar maravilhoso! Olha onde a gente está, na cabeça do Cristo. Obrigado, meu Deus! Obrigado, Cultura Design! É pra lá que eu vou? Já estamos aqui! Curtam junto com a gente! Leblon, me ajuda a sair daqui, cara. Eu tô com medo. Dá a mão aí, cara.